Olá, pessoal. Aqui é a professora Bruna Guimarães, responsável pela disciplina de Economia da Universidade Evangélica de Senador Canedo, né? Nossa disciplina aqui, prioritariamente, né, do quinto período. Meus queridos, estou gravando essa videoaula porque nós estamos devendo, né, uma semaninha de aula por conta da minha licença maternidade. Então, a gente precisa recuperar o conteúdo para que o nosso ciclo fique fechadinho, né? E vocês preferiram a aula através de vídeo aula, por isso estou gravando aqui o nosso conteúdo. Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês, né? Material de apoio já está disponível no AVA para vocês. Unidade 2, nós vamos estudar as estruturas de mercado, né? Então, na disciplina de economia, aula de hoje, da semana 6, estruturas de mercado, concorrência, monopólio, oligopólio e algumas outras estruturas de mercado de fatores de produção. Qualquer bibliografia aqui do nosso plano de ensino é suficiente para vocês estudarem, né? Nesse conteúdo, eu gosto da abordagem do Marco Vasconcelos. É dele que eu peguei a estrutura aqui da nossa aula de hoje. Mas fiquem à vontade, qualquer doutrina é válida, tá bom? Então, na unidade 2, estruturas de mercado. Nós vamos falar primeiramente, né, aí sobre concorrência perfeita, depois monopólio, oligopólio, concorrência monopolística, depois outras estruturas de mercado de fatores de produção, ou seja, né, daquilo que o mercado precisa produzir. Então, vamos lá. Nas aulas passadas, nós estudamos quais eram as variáveis que afetam a demanda, a procura, né, e a oferta de bens e serviços e como são determinados os preços. Nós estudamos as curvas, supondo que sem interferências o mercado automaticamente encontra seu equilíbrio. Não é isso que diz a lei da oferta e da procura, né, que a gente estudou? Implicitamente estava sendo suposta uma ali já moldando uma estrutura específica de mercado, qual seja a da concorrência perfeita, né? Ou mercado competitivo. Então, nós vamos discutir nessa aula mais detidamente, né, essas e outras formas de mercado. Então, vamos lá. As várias formas ou estruturas de mercado, elas dependem fundamentalmente de três características. Primeiro, não está aí no material não, mas anota que é importante. Primeiro, número de empresas que vão compor esse mercado, o tipo de produto, se as firmas fabricam ali produtos idênticos ou diferenciados. Terceiro, se existem ou não barreiras ou acesso de novas empresas nesse mercado. Então, esses três fundamentos, né, essas três formas aqui, número de empresa, tipo do produto e barreiras que a gente viu na aula passada, eles vão influenciar diretamente, né, fundamentalmente no mercado. E a maior parte dos modelos existentes, eles pressupõem que as empresas maximizam o lucro total. O que, como a gente já estudou, né, corresponde ao nível de produção no qual a receita marginal se iguala ao custo marginal, né, que é a hipótese da teoria tradicional ou marginalista. Tem uma questãozinha na prova sobre isso, hein? Da teoria tradicional ou marginalista, tá bom? Então, eles vão ao máximo ali na CPP, né? O máximo ali na curva de possibilidade de produção ou na FPP, né? Então, especificamente, para o caso de estruturas oligopolistas de mercado, nós vamos ver que existe uma teoria alternativa, que vai pressupor que a empresa maximiza o que elas chamam de markup, que é a margem entre a receita e os custos diretos ou variáveis de produção. Então, começando, né, pela concorrência perfeita, né, ou mercado competitivo, né, que é o ideal, né, que é aquilo que foi priorizado lá por Adam Smith, na lei da oferta e da procura, da concorrência perfeita, do livre mercado, do liberalismo e etc. A concorrência perfeita, ela é o tipo, né, de mercado em que há grande número de vendedores, né, grande número de empresas, fornecedores, de tal sorte que uma empresa isoladamente não vai afetar a oferta do mercado e nem, consequentemente, o preço do equilíbrio. O grande número de empresas nesse mercado faz com que elas sejam apenas tomadoras de preços, né? Ou que os economistas chamam de price takers, né? Ou, aliás, price takers, né? Então, nesse tipo de mercado,
deve prevalecer algumas premissas que eu coloquei aqui para vocês. Um mercado atomizado, ou seja, composto de um grande número de empresas, como se fossem átomos mesmo, né? Os players, né? Mercado atomizado. Depois, nós precisamos de produtos homogêneos. Não existe diferenciação entre produtos ofertados pelas empresas concorrentes. Então, assim, eu preciso de um serviço de telefonia da Vivo é parecido com o da Oi, que é parecido com o da TIM, que é parecido com o da Claro, né? Então, um serviço homogêneo. Não existem barreiras para o ingresso de empresas no mercado. Eu falei para vocês que as barreiras são um impeditivo, né? As barreiras estão muito relacionadas ali ao protecionismo, né? E transparência no mercado, né? Todas as informações sobre lucros, preços, etc., são conhecidas por todos os participantes do mercado. Uma característica do mercado em concorrência perfeita é que no longo prazo não existem lucros, né, lucros econômicos ou extraordinários, em que as receitas ali vão superar os custos, mas apenas os chamados lucros normais, que representam a remuneração implícita do empresário, né, que é o seu custo de oportunidade. E isso ocorre porque, em concorrência perfeita, como o mercado ele é transparente, se existirem lucros extraordinários a curto prazo, isso atrairá o quê? Novas firmas para o mercado, pois também não há ali barreiras ao acesso. E aí, com o aumento da oferta de mercado, devido ali ao aumento do número de empresas, os preços de mercados eles tenderão a cair e, consequentemente, também os lucros extras que tendem ali a alíquota zero, né? E aí existirão apenas lucros normais implícitos nos custos, quando então vai cessar o ingresso de novas empresas neste mercado, tá? Então, assim, não existe um mercado hoje tipicamente de concorrência perfeita, né? Isso aqui seria um planeta ideal, né? Sendo talvez ali o mercado de produtos hortifrutigranjeiros, né? Um exemplo mais próximo do que a gente teria, mas assim, é, 100% a gente não consegue, né? Porque lembra que eu falei a mão invisível do mercado, do Estado? O Estado vai colocar a mão quando ele entender que é necessário, né? Então, em algumas situações, o monopólio vai ser necessário. Então, a gente não tem hoje uma seara tipicamente de concorrência perfeita. O que mais se aproxima é, né, os produtos hortifrutigranjeiros. Bom, então, existem, né, a curva da concorrência perfeita também, só que assim, aí já é uma matriz bem mais específica do nosso cunho, então não vou puxar tanto de vocês assim, mas uma especialização com certeza vocês iriam estudar, tá? A segunda estrutura de mercado é o monopólio, né? Que é o mercado monopolista. Mono, né? O que significa isso? É o oposto da concorrência perfeita. Ele caracteriza-se por apresentar condições diametralmente opostas às da concorrência perfeita. Nele vai existir um único empresário, ou seja, uma única empresa dominando inteiramente a oferta de um lado, né? E do outro lado, todos os consumidores. Então, não vai haver ali concorrência, nem produto substituto ou concorrente. Nesse caso, os consumidores eles têm que se submeter às condições impostas pelo vendedor ou simplesmente deixarão de consumir aquele produto. Então, assim, não é interessante para nós, né? Nessa estrutura de mercado, a curva da demanda da empresa é a própria curva de demanda do mercado como um todo, né? A curva de demanda é a curva de mercado, porque ela domina tudo. Então, ao ser ali exclusiva no mercado, a empresa monopolista, ela determina o preço de equilíbrio de acordo ali com a sua capacidade de produção. Se ela aumenta a oferta, o preço de mercado diminuirá. Se ela reduzir a oferta, o preço aumentará. Então, ela que vai comandar tudo, né? Então, enquanto a concorrência é perfeita, a demanda para a firma é dada e é uma reta paralela ali ao eixo das quantidades, em um monopólio, a firma ali, ela se defronta com uma curva de demanda negativamente inclinada. Então, assim,
porque é ela que vai dominar tudo, né? Então, não é uma coisa assim, não tem o que se discutir muito aqui, né? A própria empresa é o mercado, né? Então, assim, lá quando se estuda sobre elasticidades, né? Quando não existirem bens concorrentes ou substitutos, como acontece no mercado monopolista, a demanda de mercado ela tende a ser inelástica, ou seja, estável, né? Não há opções para os consumidores. Então, quando o preço se elevar, haverá uma queda relativamente pequena no consumo da mercadoria, o que vai redundar, né, em aumento da receita total da empresa. Olha, ela vai estar produzindo menos e mais, né? Que é ela que determina tudo isso. Contudo, isso não vai significar que o monopolista poderá aumentar os preços assim, indefinitivamente. Se o preço se elevar demais, né, vai pesar muito no orçamento ali dos consumidores que tenderão a consumir menos do produto. Então, assim, a demanda, ela pode até deixar, né, de ser inelástica, né, e passar a ser elástica quando a queda do consumo superar, né, o aumento do preço. Então, assim, eu tenho uma empresa que vai determinar tudo, mas ainda tem a questão do preço que vai influenciar quando o consumidor não conseguir adquirir o bem, ok? Coloquei no material para vocês, para que existam os monopólios, deve haver, né, as barreiras que praticamente impeçam a entrada de novas firmas no mercado. Então, o monopólio, ele é uma estrutura típica de países protecionistas, né? Essas barreiras à entrada, elas podem vir de algumas condições, tá aí na telinha para vocês. Ó, monopólio puro ou natural, que ele ocorre quando o mercado, por características próprias, exige ali um elevado volume de capital. Então, as empresas já instaladas, elas operam com grandes plantas industriais, com elevadas economias de escala e de custos unitários, bastante baixos, o que vai impossibilitar, né, a, aliás, que vai possibilitar a cobrança de preços relativamente baixos para o seu produto, o que acaba sendo uma grande barreira para a entrada de novos concorrentes, né? Então, ela domina tudo. Então, se ela está vendo que está sendo ameaçada, ela baixa o preço, que a outra empresa não acha vantagem em se instalar ali, né? No mercado de patentes, né, que vocês estudam lá no direito empresarial. Enquanto a patente não cai em domínio público, a empresa ela é a única que detém a tecnologia apropriada para produzir aquele determinado bem. E isso aqui dá pano para manga quando a gente estuda medicamentos, né? Controle de matérias-primas básicas, por exemplo, o controle das minas de bauxita pelas empresas produtoras de alumínio. Monopólio, né? E existe ainda o monopólio institucional ou estatal em setores considerados estratégicos. Eu tenho certeza que vocês conhecem um, né? Olha só, em setores estratégicos ou de setores de segurança nacional. Então, por exemplo, energia, comunicação, petróleo, né? Em que os preços não são fixados pelo mercado. E isso ocorreu e ainda ocorre em muitos desses setores no Brasil e no mundo, né? Então, dada a existência de barreiras à entrada de novas empresas, os lucros extraordinários, eles devem persistir também no longo prazo em mercados monopolizados, né? Diferentemente do que ocorre aqui, ó, na concorrência perfeita, quando no longo prazo só existirão lucros normais, né? Aqui a gente fala, pode acrescentar aí no material de vocês, né? Aqui sim existem os lucros extraordinários, inclusive a longo prazo, ok? A terceira estrutura nossa aqui é o oligopólio. O oligopólio, pessoal, eu até escrevi um pouquinho mais nele para vocês. Ele é um tipo de estrutura normalmente caracterizada por um pequeno número de pessoas, perdão, de empresas. Pessoa jurídica, né? O que acontece? O monopólio, o oligopólio, eu vou ter um reduzido número de empresas que dominam a oferta de mercado. E
ele pode ser definido, né, como um mercado em que há um pequeno número de empresas, como é o caso da indústria automobilística, né, ou então em que há um grande número de empresas, mas poucas dominam o mercado, como é o caso na indústria de bebidas. Deixa eu só, deixa eu só ver se eu, sim. Deixa eu só fechar aqui para não ficar notificando para vocês. Ok, voltei, tô vendo a tela de novo. Então, comentei com vocês, né, que a gente tem um número pequeno de empresas, como é no caso da indústria automobilística, ou até há um grande número de empresas, mas poucas dominam o mercado, como é o caso da indústria de bebidas. Então, o setor, então, veja assim, o que me interessa é o que está sendo colocado à disposição do consumidor. É pouca empresa, ou às vezes até muita empresa, mas é pouco produto, né? O setor produtivo brasileiro, ele é altamente oligopolizado. No Brasil, predomina, né, o oligopólio, sendo possível, inclusive, encontrar, assim, inúmeros exemplos. Montadores de veículos, no setor dos cosméticos, na indústria de papel, na indústria química, na indústria farmacêutica, bebidas, alimentos, etc. Então, assim, no oligopólio, tanto as quantidades ofertadas como os preços são fixados entre essas empresas por meio, às vezes até de conluios ou cartéis, né? Coloquei aqui para vocês, né? Ó, de cartéis. O cartel, tá aí na telinha. O cartel é uma organização formal ou informal de produtores dentro de um setor que determina a política de preços para todas as empresas que a ela pertencem. Elas podem adotar uma política de preço comum, agindo como monopolistas, chamado de solução de monopólio, ou podem ainda fazer uma concorrência extra-preço, em termos de propaganda, publicidade, promoções, etc. Então, olha só, né? É comum encontrar essa combinação de preços aqui dentro do oligopólio, que acaba prejudicando o consumidor, né? Nos oligopólios, há empresas líderes que, via de regra, elas até fixam o preço, respeitando ali as estruturas de custos das demais. E há as empresas satélites que seguem as regras ditadas pelas líderes. Esse é um modelo que é chamado de liderança de preço. Anote isso daí que é importante. Liderança de preço. As empresas oligopolistas, elas fixam e as empresinhas, né, as radiais aqui, as satélites vão seguindo, que é o caso da indústria de bebidas aqui no Brasil, né? E é possível caracterizar também tanto oligopólios com produtos diferenciados, que está aí na telinha para vocês, como é o caso da indústria automobilística, como oligopólios com produtos homogêneos, que é o caso, por exemplo, da indústria do alumínio, do cimento, né? A do cimento a gente até chegou a comentar na sala de aula. Quanto aos objetivos da empresa oligopolista, aí eu coloquei aí para vocês, porque esse daqui tem que ter uma atenção especial, isso aqui é pegadinha de prova. Quanto aos objetivos da empresa oligopolista, a teoria microeconômica tem duas correntes principais. Aquela que a gente estudou a primeira, que é a teoria marginalista ou neoclássica, pela qual o oligopolista maximiza o lucro, que a gente, né, estudou nas aulas anteriores, né? E a teoria da margem de... Calma, a teoria marginalista ou neoclássica, que nós estudamos na aula passada, né, nas aulas passadas, e do outro lado, a teoria da organização industrial. Então, olha só, na primeira, o oligopolista ele vai maximizar os lucros ao máximo, né? Maximizar os lucros. Vai chegar ao limite ali da sua CPP, né? E a teoria da organização industrial, na qual o objetivo principal é maximizar, mas é um markup, né? Que é igual a receita de vendas menos os custos indiretos, né? Ou os variáveis, né? Então, aí os economistas, eles fazem ali uma equação, né? Para que se chegue a um preço ideal, tá bom? Essa taxa
markup, ela vai ser fixada de tal forma a cobrir, além dos custos diretos, os custos fixos e atender a certa taxa de rentabilidade desejada ali pelos acionistas da empresa. O conceito de markup corresponde aproximadamente ao conceito de margem de contribuição, que é utilizado lá na contabilidade privada, com a diferença de que na contabilidade privada é calculado para cada linha de produto, enquanto que no conceito de markup é mais geral, né? Normalmente fixado ali pelos acionistas para os negócios globais da empresa, porque as próprias empresas determinam o preço, né? Então, assim, a teoria do markup está respaldada em algumas pesquisas, né, empíricas ali que vão mostrar que as empresas, ao fixar seu preço de venda, não conseguem prever adequadamente a demanda do seu produto. E por isso, né, as suas receitas mais conhecem ali mais os custos do que os lucros. É típico também das economias planificadas, né? Porque eu coloco no mercado e depois eu vejo como é que vai ficar a margem de lucro, né? Então, como elas têm ali um poder monopolístico também, elas podem fixar os preços numa base mais objetiva, ali nos seus custos, dependendo menos da demanda prevista no mercado. E aí vai diferir, assim, da teoria marginalista, segundo a qual a empresa, para fixar ali seu preço no lucro máximo, ela precisa prever também as receitas e não os custos, né? Então, assim, ela precisa prever ali nas receitas, o que envolve ter uma razoável, assim, poder, né, de identificar a demanda pelo seu produto para igualar suas receitas marginais aos custos marginais. Então, foca aqui. Na teoria marginalista ou neoclássica, que é utilizada na concorrência perfeita, eu vou trabalhar a oferta, a receita, né? De modo que eu vou, de acordo com a demanda, eu vou calculando aquele lucro. Já nas teorias que estão relacionadas ao markup, que é a teoria da organização industrial, olha o nome, industrial, eu vou trabalhar os custos da produção. E aí eu vou tentar minimizar, né, o valor do preço, ele vai ser calculado em cima do custo para que eu consiga colocar isso no mercado. Então, aí tudo que eu conseguir colocar a mais vai ser meu lucro, né? Eles não vão se preocupar tanto, né? Com essa parte da oferta, né? Eles que vão administrar isso daí, tá bom? Eu acrescentei aqui no nosso material também a concorrência monopolística. O que é a concorrência monopolística? É uma estrutura de mercado intermediária entre a concorrência perfeita e o monopólio. Então, eu vou casar aqui, né? Ó, concorrência perfeita e o monopólio, né? É muito utilizado no Brasil também, né? Porque a concorrência monopolística, ela não se confunde com o oligopólio por essas características aqui. Nós temos um número relativamente grande de empresas, né, com certo poder concorrencial, porém com segmentos de mercados e produtos diferenciados, seja por características físicas, por embalagem, seja prestação de serviços complementares, por pós-venda, enfim. E a margem de manobra, né, principalmente aqui, ó, margem de manobra para fixação dos preços não muito ampla, uma vez que existem produtos substitutos no mercado. Então, olha só, a margem de manobra aqui, ó, da teoria da organização industrial, ela é super ampla, porque ela vai trabalhar em cima do custo. O que vier é lucro, né? Agora, na concorrência monopolística, eles não têm essa manobra, né? Eles não conseguem trabalhar tanto a questão do preço, porque tem vários players no mercado, né? Então, se eu subir demais o preço de um determinado produto, facilmente o consumidor substitui ele por outro, né? Então, essas características, elas acabam ali dando um pequeno poder monopolista sobre o preço do produto, embora o mercado seja competitivo. Por isso que a gente tem o um nome, né? Concorrência monopolística, né? Que às vezes aparentemente é contraditório. Um exemplo para vocês. Na área médica, existe um grande número de profissionais em todas as áreas, mas os mais credenciados e famosos, eles cobram preços
pela consulta, pelo tratamento, operação muito maiores que a média, né? Então, por exemplo, o plano de saúde paga, vamos supor, o Unimed paga 150 para o médico. Você vai lá fazer a consulta com um médico que não é credenciado, um médico que é mais famoso, 700, 800 reais, né? Então, ou seja, se tiver muito caro, você vai no mais barato, né? E assim vai indo. Então, como uma concorrência perfeita, não há barreiras ao acesso de empresas no mercado. Então, assim, em relação aos lucros, vai haver lucros extraordinários a curto prazo, que vão atrair novas empresas, e ao longo prazo vai existir os lucros normais. Eu acredito que eu vou acrescentar essa informação sobre os lucros, né? Que eu coloquei só aqui na concorrência perfeita, né? Vou colocar sobre os lucros aqui no monopólio, no oligopólio e na concorrência para vocês, tá? Monopolística também, tá bom? Ó, trouxe para vocês uma tabelinha que o professor Vasconcelos, ele fez, né? Está disponível lá no livro dele, mostrando, de fato, a diferença e as características dessas quatro estruturas, de mercado, ok? Bom, e visto a estrutura de mercado, ou seja, a estrutura da oferta, aquilo que é ofertado para o consumidor, agora a gente vai ver como é que se dá a estrutura de mercado no âmbito da produção, dos fatores de produção. Olha só, então até aqui, aqui em cima, nós estudamos, né, na tabelinha aqui, por exemplo, as estruturas de mercado de bens e serviços, aquilo que já é colocado para o consumidor. No mercado de fatores de produção, é o que está por trás disso. É a mão de obra, é o capital, é a terra, é a tecnologia, né? Que também apresentam diferentes estruturas. Como o fator como o mercado de fatores depende da demanda de insumos pelos fatores produtores de bens e serviços. Ou seja, um vai derivar do outro, né? Deriva do mercado do produto. A demanda ali por esses fatores, ela é chamada de demanda derivada, né? Como, por exemplo, a demanda de autopeças, ela deriva da demanda de automóveis. Então, é uma demanda derivada. Se houver redução da demanda de automóveis, vai cair também a demanda por autopeças, né? E as estruturas, veja que aqui é fator de produção, então caindo um respalda no outro. Então, aqui, né? Caindo aqui nos fatores de mercado, cai também nos fatores de produção, né? Então, as estruturas do mercado de fatores, eles são resumidos desta maneira aqui. Concorrência perfeita, monopólio, oligopólio, monopsônio, oligopsônio e monopólio bilateral. Vou falar rapidamente sobre cada um deles. Olha só. Só beber uma aguinha. O videoaula é muito conteúdo, né, gente? Rende mais um pouquinho, porque infelizmente eu não estou tendo a interação de vocês, porque a aula é gravada, né? Então vamos lá. Primeiro, concorrência perfeita no mercado de fatores. Olha só, a concorrência perfeita no mercado de fatores, ela corresponde ao mercado cuja oferta do fator de produção, por exemplo, mão de obra especializada, mão de obra não especializada, ela é abundante, o que torna ali o preço desse fator constante. Os ofertantes ou fornecedores são, assim, são em grande número, não têm condições de obter remuneração mais elevada ali por seus serviços, né? Depois nós temos o monopólio no mercado de fatores, que vai ocorrer quando poucas empresas produzem um determinado insumo, poucas empresas, ou seja, oligopólio na venda do insumo, né? Oligopólio na venda do insumo. Coloca aí para não esquecer. Monopsônio. O que é monopsônio, professora? Parece figura de linguagem, né? Lá do português. Não. Monopsônio é o monopólio na compra de insumos. Ó, monopsônio, sônio, insumo, insumo. Tenta lembrar assim. Então, toda vez que a gente fala monopsônio, eu estou falando da seara dos insumos. O monopsônio, ou monopólio na compra de insumos, ele compreende uma forma, né, de mercado na qual ele há somente um comprador para muitos vendedores dos serviços dos insumos.
É o caso da empresa que se instala em determinada cidade do interior e, por ser a única, torna-se demandante exclusiva da mão de obra local e das cidades próximas, tendo ali para si a totalidade da oferta de mão de obra. Todo mundo que você conhece na cidade trabalha naquela empresa. Então, ou seja, a mão de obra seria um insumo. É um monopsônio, ok? E o oligopsônio, também em relação aos insumos. É um oligopólio na compra de insumos. Aí aqui é na compra de insumos, o oligopólio. O oligopólio na compra de insumos, o oligopsônio, né? É um mercado em que há poucos compradores negociando com muitos vendedores. Por exemplo, anota esses exemplos aí no caderno, né? Que isso daí aumenta a nossa margem de compreensão. A indústria de laticínios é um oligopsônio. Por quê? Em cada cidade existem 2 ou 3 ali laticínios que adquirem a maior parte dos leites, né? Dos inúmeros ali produtores rurais locais. E a indústria automobilística também, né? Além de oligopolista no mercado de bens e serviços, também é oligopolista na compra de autopeças. Eu tenho muitos e eu compro de todos, né? É nessa expectativa. E para fechar o conteúdo, né, nós temos aí o monopólio bilateral, que ocorre quando um monopsonista, na compra ali do fator de produção, ele se defronta com um monopolista na venda desse fator. Por exemplo, só a empresa A compra um tipo de aço que é produzido apenas pela siderúrgica B. Ou monopólio com monopólio. Então, a empresa A compra um tipo de aço que é produzido apenas pela empresa B. A empresa A é monopolista, porque só compra esse tipo de aço. E a siderúrgica B é monopolista, porque só ela vende esse tipo de aço. Perceber? Né? Então, nesses casos, a determinação dos preços de mercado dependerá não só de fatores econômicos, mas do poder de barganha entre eles, né? O monopolista tentando pagar o preço mais baixo, usando ali a força de ser o único comprador, e o monopolista tentando vender por um preço mais elevado, usando o poder de ser o único fornecedor. Então, eles que vão ter que entrar num acordo ali, né? Bom, e como a gente comentou, né, só para concluir aqui o nosso raciocínio, né, no Brasil, né, há um alto grau de concentração, né, uma medida ali comumente utilizada para verificar o grau de concentração econômica é calcular ali a proporção do valor do faturamento das 4 maiores empresas de cada ramo de atividade sobre o total faturado no respectivo ramo. Então, assim, quanto mais próximo de 100%, maior o grau de concentração do setor. As 4 maiores, elas correspondem, né, a quase que a totalidade do faturamento. E quanto mais próximo de zero, menor o grau de concentração, ou seja, maior o grau de concorrência do setor, né? Então, assim, o Brasil, desde ali dos anos 60, existe ali uma extensa legislação que procura coibir os abusos do poder econômico em defesa, né, da concorrência e da proteção aos consumidores. A gente vai até ter uma aula específica sobre isso, né? É o chamado Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, que é composto pelo CAD, né, o Conselho Administrativo de Direito Econômico, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a SDE, e a Secretaria de Acompanhamento Econômico, a SEAE, que são os órgãos que têm ali por objetivo julgar os processos administrativos relativos aos abusos do poder econômico, bem como ali analisar as fusões de empresas que podem criar situações de monopólio ou maior domínio de mercado, né? Quando se prova que a limitação da concorrência não propicia ganhos aos consumidores, né, em termos de menores preços ou produtos tecnologicamente mais avançados, aí o CAD pode determinar que o negócio seja desfeito, né? Volta ali ao status quo ante, né? Pessoal, essas eram as principais é,
assuntos, né, que eu iria trazer aqui, né, os principais pontos que eu iria trazer para vocês acerca das estruturas de mercado, tá bom? Mas nós temos algumas, é, algumas APS para serem feitas, façam todas, a ARP também, né? Estudem bastante. Qualquer doutrina, vocês já sabem, é boa. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, pode mandar lá no fórum, que eu estou à disposição de todos vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente!